Tem um dia de muitas dívidas para algumas pessoas, né? Já tem gente fazendo conta, na verdade, pensando aí no pagamento que vai cair muito em breve e como pagar todas essas contas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, então, como eu havia antecipado, é a Mônica Costa. Ela é educadora financeira e também criadora da GP Finanças. Oi, Mônica, boa tarde. Obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vinda aqui ao Acontece. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Olha, eu estava até comentando, Mônica, que curiosamente hoje foi divulgado um número com relação ao endividamento das famílias brasileiras que atingiu um nível recorde em março desse ano. É o maior índice desde que começou a ser feito esse levantamento lá em 2010. E esse apontamento mostra a parcela de famílias com dívidas com atraso ou não, que hoje é de 77,5%. Infelizmente, você que lida diariamente com isso, muitas vezes até orientando as pessoas, sabe que essa é uma realidade de grande parte dos brasileiros e das famílias, né? Sim, Mariana, a gente já vem um cenário de endividamento que tem se repetido nos últimos anos. Esse resultado que a gente vê agora, ele também traduz um pouco do cenário que a gente tem vivido, né? A gente está ainda saindo de uma crise sanitária, né? A pandemia ainda não acabou, embora a gente já esteja em melhores condições, e também de uma crise financeira que foi decorrente da pandemia e que também se soma a outros fatores aqui no cenário nacional. Então, esse número que a gente vê do endividamento, ele traz muito esse cenário que a gente está vivenciando e o que a gente sempre diz como educador é que vivemos em um país de muita instabilidade. Então, a educação financeira, ela precisa estar presente não só quando a situação chega a esse limite, né? É importante que a gente adote a educação financeira para que a gente não esteja sujeito a essas condições. Eu te ouvi comentando, enquanto aguardava, a questão do cartão de crédito, né? Que realmente é o lugar, né, onde muitos brasileiros acabam se enrolando muito, porque a gente começa a achar que o cartão de crédito é a extensão do nosso salário. E esse é um problema muito sério que a gente sempre trata quando a gente fala de educação financeira. É importante entender qual é o seu rendimento de verdade. A gente não faz isso para que você possa entender como é que você vai usar esse recurso dentro do mês para trazer aquilo que é importante para a sua vida. O cartão de crédito, ele deveria ser um instrumento para te ajudar num momento muito específico, mas ele passou a fazer parte da rotina do brasileiro e ele tem sido um instrumento que leva muitas pessoas para o endividamento. Então, é importante repensar esse comportamento para que ele não se repita adiante, porque, infelizmente, outras instabilidades virão. Então, se a gente estiver mais preparado agora, a gente consegue passar por essa situação com um pouco mais de leveza no futuro, né? A ideia da educação financeira é justamente essa, é ajudar as pessoas a se equilibrarem para não mais voltarem para esse lugar. Ela não é um remédio, ela deve ser usada para evitar a situação, não para corrigir aquilo que já está, né? Depois que o leite está derramado, é mais complicado resolver. Exatamente, é muito mais difícil. Ó, já tá chegando, inclusive, um comentário da nossa audiência. Já passei apertado com dívida no cartão e hoje eu coloco tudo no papel. Só extrapolo se for uma urgência. Muitas vezes, Mônica, a gente acaba aprendendo na marra, né? Mas como você bem disse, esse não é o ideal. Então, antes da gente falar do ideal, vamos aqui colocar uma situação hipotética de uma pessoa que está vivendo aí no limite, né? Que recebe e paga esse cartão. Tem como sair desse ciclo? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre essa situação, tem pessoas que buscam, por exemplo, acordos e parcelam essa dívida. Eu não sei, você que é especialista no assunto, o que você recomendaria? É claro que cada caso é um caso, mas aí nessa situação hipotética, o que a gente poderia falar para dar essa primeira luz? Sim, é possível sair desse cenário a partir do momento que a gente olha de verdade para as nossas contas, Mariana. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é colocar no papel quanto ela ganha, entender quanto cai na conta bancária dela e entender quanto ela está gastando. Esse é o primeiro movimento.
Quando a gente consegue identificar esses dois fatores, a gente consegue identificar onde nos gastos a gente consegue fazer algum tipo de redução, fazer algum tipo de troca, né? Enfim, se os seus gastos maiores são, por exemplo, com consumo de supermercado, que tal a gente começar a pensar em comprar por atacado, trocar alguma marca, fazer alguma mudança em família de preferência para que essa redução se dê. É importante também dar uma revisada nos consumos diários, na sua internet, se você tem, enfim, os aparelhos que você usa, entender se não tem nada ali que está extrapolando os gastos. E a gente só consegue identificar se existe vazamento, se existe algum tipo de desperdício, se a gente olha para as contas. Hoje é um dia bastante especial para isso, quando a gente termina o mês, é o período quando as pessoas vão ver, né, o que gastou, para saber como é que vai fazer no mês seguinte, né, de hoje até o dia 5. Mas o ideal é que a gente tenha essa prática de forma semanal. Todas as semanas a gente consome. Todas as semanas a gente precisa passar no mercado, ou comprar um remédio, ou enfim, a gente está, né, em movimento, o consumo acontece. Então, olhe para o seu orçamento semanalmente, né? Pega o teu salário e entende que por semana eu devo gastar em média tanto, porque eu recebo, sei lá, R$2.000, eu tenho R$500 por semana para fazer as minhas contas, fora aquilo que já é, né, aqueles gastos que são fixos. Esse movimento de olhar para a conta é bastante eficiente, Mariana. As pessoas conseguem ver como é que elas estão usando o dinheiro, podem fazer melhores escolhas e aí tirar o cartão de crédito do jogo, né? É um processo. Possivelmente ela vai precisar de alguns meses para colocar isso em ordem, mas isso é possível. E a partir do momento que ela consegue tirar o cartão de crédito do jogo, ela consegue ver como é que ela lida, né, com seus recursos, com a sua vida financeira, sem aquele instrumento, que deve ser usado mesmo só para casos excepcionais. Então, sair desse ciclo é fundamental, porque isso vai trazendo uma sensação de frustração, uma sensação de impotência, sabe? Tipo, eu não tem jeito, eu só vou trabalhar para pagar a conta. E isso é muito desgastante e acaba estimulando novos consumos inconscientes. Sabe quando você resolve fazer shopping terapia porque você está chateada? Às vezes, você está retroalimentando esse ciclo. Você vai fazer a shopping terapia, você gasta de novo o cartão e você nunca consegue sair desse lugar. Olhar para a conta, ter consciência disso é bastante importante. Não adianta nada ficar feliz por um momento e depois olhar a fatura do cartão e falar, meu Deus! Pois é, eu sei muito bem o que é isso, viu, Mônica? Olha, Mariana. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu adoro fazer entrevistas assim, em que muitas vezes a gente conta um pouco do nosso lado pessoal também para os ouvintes e eles nos conhecem um pouco mais como humanos. E eu aprendo com os meus entrevistados, então eu tento sempre absorver, viu? Eu juro que eu vou aprender com você hoje, Mônica. Aproveita. Vamos lá. Sempre falam da importância de uma reserva financeira, né? E diante, inclusive, da situação atual que a gente tem no Brasil hoje, isso é muito difícil, mas não impossível. O que você pode falar com relação a isso? Então, eu trabalho com um público muito específico. Mariana, o GP Finanças, ele foi pensado para levar a educação financeira para mulheres negras, que é um público que está na base da pirâmide socioeconômica, né? Somos 30% da população e é nesse lugar que está a maioria das pessoas com maior vulnerabilidade financeira, com os piores salários, enfim. Para esse público especificamente, que representa a grande parte da nossa nação, eu sempre digo que a gente precisa começar com o que tiver. A reserva financeira, ela é justamente esse lenitivo. É para ele que a gente tem que olhar, quando a gente está nesse momento de crise, o que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Eu vou fazer uma reserva financeira. Quando você tem a reserva financeira, você não é pego, você não sofre tanto o revés das situações econômicas, entende? Então, pode haver um desemprego, pode haver um aumento de custos, como a gente tem vivenciado, pode haver uma pandemia. E se a gente tem a reserva, a gente consegue suportar melhor essas situações. Então, ela deve começar de onde você estiver. O ideal é que você separe 10% do seu rendimento, mas faça isso antes de pagar suas contas. Recebeu o teu salário, tira 10%, guarda. E aí, o que ficou do teu salário, você vai resolver suas contas, pagar tudo o que você precisa. Mas fazendo isso de forma recorrente,
e levando isso como um hábito, ao final de um ano, por exemplo, se você guardar R$ 50 do seu rendimento por mês, ao final de um ano você tem meio salário mínimo, que já pode ser aquele recurso que vai te salvar nos 3 primeiros meses do ano seguinte, que é o trimestre, que a gente paga mais tributo, né? E que é justamente onde as pessoas ficam mais endividadas. E não dói tanto, R$ 50 não é nenhuma pizza, né? Pois é. Então, se a gente começa a fazer esse movimento, você já começa a criar sua reserva. O ideal é que ela seja equivalente a 3 meses, no mínimo, de 3 a 6 meses do teu rendimento mensal, né? Que é para te garantir, por exemplo, se manter com a sua qualidade de vida caso você perca a sua renda principal. Mas quando você já começa a fazer esse movimento, você já começa a ter um recurso que pode te salvar em situações aí que são, na verdade, elas são... não são nem tão inesperadas, né? A gente vê que as pessoas se endividam com as mesmas coisas todos os anos, né? Então, eu me endividei porque eu tive que pagar a mensalidade da escola, mas a criança já não estava estudando antes. Eu me endividei porque eu tive que pagar o IPVA, mas você tem carro a vida toda. Todo ano tem IPVA. Então, as pessoas não se organizam para as contas que já estavam ali previstas, né? A reserva pode ser um processo importante para começar a mudar esse cenário. Isso é muito importante, né? Porque a gente já deveria se programar, porque alguns gastos a gente sabe que são inevitáveis e nós vamos ter, né? Então, a gente tem que fazer um verdadeiro planejamento. Mas aí o ano já começou. Ainda dá para planejar? Dá, sempre dá, né? E comecemos agora. Então, o mês de abril vai ser o mês em que a gente vai fazer essa mudança na nossa mentalidade, a gente vai passar a ter uma mentalidade mais investidora e menos consumidora. Então, a partir desse mês de abril, que está se iniciando amanhã, já se pode fazer esse movimento. Quando eu disse para que salve 10% do seu rendimento antes de pagar todas as contas, isso pode começar agora. Mônica, mas eu estou toda endividada. Eu sei. E a gente sabe que a gente está falando de um cenário onde o nível de endividamento é muito grande. As pessoas estão sem dinheiro para fazer as escolhas. Mas, se a gente adota o hábito de, a partir de agora, olhar o meu rendimento e olhar todos os compromissos que eu tenho para fazer, eu tenho certeza que R$50, R$30 a gente acha para começar a fazer essa reserva. Eu comentei que é uma pizza, né? Então, se você faz esse planejamento, você vai olhar para o próximo mês e vai pensar, bom, todos os meses eu como 4 pizzas. Esse mês eu vou comer 3. Vou me organizar e no dia que era para fazer aquela pizza, que a família toda está acostumada, nesse dia a gente vai, sei lá, comer pipoca, ou eu faço um bolo, ou a gente se organiza para ter uma outra coisa. O que nos atrapalha muito dentro da vida financeira é a desorganização. A gente é muito pego no contrapé. Percebe? Chegou sexta-feira, são 8 da noite, estou com fome. Eu vou pedir a pizza, não fiz nada. Mas se a gente estiver organizado, bom, sexta-feira é o dia que a gente vai se reunir, então já vou preparar alguma coisa com o que eu tenho em casa e eu evito essa pizza. Esse dinheiro eu guardo. É importante a gente falar. É um bom início. Sim, é de pouco em pouco, né? E criar Exato. esse hábito. Você falou sobre já reservar esse dinheiro antes de pagar as contas. É como se fosse uma conta a pagar, né? Vamos tentar pensar dessa maneira. Isso. A gente já tem o hábito de... pega o nosso salário e a gente já tem o hábito de pagar todos os nossos compromissos, né? E se a gente está endividado, sabe que aquela dívida tem que ser paga. Mas a gente não tem o hábito de separar uma parte para a gente, né? A gente sempre fica por último, né? Depois que eu pagar as contas, depois que eu fiz resolver tudo, eu guardo para mim. Não sobra, nunca sobra. Exatamente. Então, se a gente inclui nesse lugar a possibilidade de já guardar primeiro o nosso, da mesma forma que a gente se compromete a pagar as contas que estão em aberto, a gente já consegue iniciar esse processo da reserva, né? E a gente vai guardar para uma coisa que é importante e aquele dinheiro que vai ficar na conta, você vai poder usar para as coisas que podem te dar prazer, mas que não são tão relevantes assim, né? Que não vão te fazer falta depois. Aliás, falando nessa reserva, eu pergunto o seguinte, em que caso utilizá-la? Porque o ideal não é também juntar um tanto de dinheiro, vou torrar tudo, vou viajar, sei lá, né? Não é importante que a gente tenha esse dinheiro guardado, fala-se também sobre essas situações de emergência, que elas aparecem, né?
Sim, eu não gosto do termo reserva de emergência, porque soa como se a gente fosse guardar o dinheiro somente para uma emergência. Mas ela pode ser usada, sim, para qualquer tipo de imprevisto, e o ideal, Mariana, é que ela seja usada nessa situação. Por exemplo, essa é um imprevisto desagradável, perder o emprego, né? E aí, se você tem essa reserva, já que equivale a 2 ou 3 meses do teu salário anterior, você sabe que, bom, está apertado, eu preciso arranjar outro emprego, mas eu tenho pelo menos um respiro de 2 ou 3 meses para me recolocar, porque eu tenho dinheiro para garantir o meu aluguel, a minha casa, a compra do mês, as coisas que são necessárias para o bem-estar da minha família, né, para a sobrevivência da minha família. Então, a reserva financeira ela deve ser usada dessa forma. Também se sei lá, estourou o pneu do carro, e o seu orçamento já está ali certinho, tudo bonitinho, para as contas do mês, não tinha previsão, não cabia, por exemplo, o conserto de um carro, não era previsto. Então, a reserva financeira pode ser usada para essas questões. Mas ela também pode ser usada caso as coisas caminhem bem, e geralmente caminham, viu, Mariana? A gente fica falando de emergência, mas graças a Deus, na maior parte do tempo, a gente consegue resolver as questões com o salário do mês. Pode ser uma boa oportunidade para você comprar um produto à vista. Estou precisando de um computador que custa, parcelado vai me custar 5 mil, mas se eu tiver o dinheiro na mão, ele fica por 3.500. Olha que investimento, não tem investimento nenhum que você faça que te dê R$1.500 de retorno, assim, imediatamente. Então, a reserva financeira, ela é um dinheiro estratégico, que tanto pode te ajudar no momento do imprevisto, que você vai poder resolver aquela situação sem afetar a sua rotina, como também pode ser um dinheiro que pode te ajudar a aproveitar uma oportunidade de negócio, levando para casa aquilo que você precisa por um custo menor. E, Mônica, a impressão que eu tenho é que o brasileiro ele não tem esse hábito da educação financeira, e esse é um hábito que eu acredito que deveria vir já da infância. Você, como atua nessa área, também acredita nisso, né? Como que os pais, eles podem já começar a orientar essas crianças, os pequenos, com relação a isso? Você sabe que uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, das minhas coaches, é que uma coisa que a gente faz com criança muito normalmente, a criança tem 3, 4, 5 anos e ela ganha um dinheiro. Geralmente, o que a gente fala para essa criança? Toma, filho, vai lá comprar bala. A gente já ensina a criança que sempre que ela tiver acesso ao dinheiro é para ela gastar. Raramente a gente diz, toma, filho, vai guardar, põe no cofrinho, aprende a economizar e investir. Né? A gente já começa ensinando a criança, a gente já aprende as nossas primeiras conexões com o dinheiro, já nos demonstram o que é isso. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar. E, de fato, a gente vive num país que não tem educação financeira. Hoje, a gente já percebe muitos movimentos, né, para levar para esse lugar, porque um povo educado financeiramente transforma uma sociedade em um lugar muito mais saudável. Porque se a gente consegue usar o nosso dinheiro de forma consciente, a gente consegue fazer com que a economia gire também de uma forma muito mais saudável. Mas eu costumo dizer que é uma coisa que a gente tem que levar para a mesa do jantar, Mariana. Eu brinco com as minhas amigas que esse tem que ser uma conversa de barzinho. A gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre esses desafios. Eu vi você comentando no início da entrevista que se as pessoas quiserem fazer pergunta, não precisam se identificar, como se estar com dívida, ter problema financeiro fosse um crime. E, na verdade, é parte da vida da gente, né? A gente lida com recursos financeiros e talvez, às vezes, a gente não saiba fazer isso muito bem. Então, a educação financeira, ela deveria estar tanto nas escolas quanto em todos os diálogos. Esse tipo de conversa que a gente está tendo, esse tipo de oportunidade que a gente tem de compartilhar um pouco algumas dicas que são fundamentais para que as pessoas vivam bem. Então, falar de dinheiro e já trocar isso com a família é sempre bastante eficiente, né? E no sentido de dizer, olha, gente, esse mês o salário que vai entrar é X. Preciso da ajuda de todo mundo para que ele seja suficiente para a gente chegar no fim do mês. A gente se sente, às vezes, acanhado de dizer, olha, eu não tenho condições de arcar com todos os gostos, né, que a família quer ter
porque o meu salário está um pouco menor. Então, a gente não diz isso para a família, e aí a gente recorre ao cartão de crédito, a gente recorre aos empréstimos, que é para que todo mundo possa gozar, né, dessa qualidade, desse conforto, mas só uma pessoa vai se preocupar com a resolução desse conflito no fim do mês. Se a gente divide, e de novo a gente está começando um novo mês, é um momento bem legal para a gente exercitar isso, senta na mesa com a família e fala, olha gente, a situação financeira é essa. Isso aqui não precisa ser uma praça de guerra. O que eu quero é que todo mundo pense comigo. Vamos pensar em soluções? Será que se a gente trocar a pizza, que foi o exemplo que eu trouxe, e se você apagasse a luz quando você saísse do ambiente? Será que se a gente diminuísse a compra de roupa, se trocasse essa marca por aquela, a gente não consegue fazer com que o dinheiro que entra seja suficiente e ainda sobre para aquela viagem que a gente está tanto querendo fazer no fim do ano? Né? Estabelecer algumas conexões assim para que o dinheiro seja de fato um instrumento para que a gente viva com qualidade. Aliás, eu sempre defendo isso, né? A gente precisa trabalhar para realizar sonhos e não só para pagar contas, né? Então, se a gente começa a mudar um pouco essa visão, eu acredito que a gente começa a olhar para o dinheiro como um aliado, como uma ferramenta que pode nos ajudar a viver melhor. Exatamente. A gente tem inúmeras histórias de sucesso que a gente acompanha de pessoas que conseguiram transformar exatamente seguindo dicas dessa maneira e acho que, acima de tudo, se conscientizando. Você tocou nesse ponto, né, do endividamento. Essa própria pesquisa que eu trouxe aqui, ela revela que grande parte dos brasileiros tem esse problema, né? Então, a gente não tem que se envergonhar com relação a isso, mas tentar aprender para sair dessa questão, né? É isso, é isso. E a gente só aprende quando a gente fala, não é, Mariana? Se eu tenho uma dúvida, se eu tenho um problema e eu não divido isso com ninguém, a tendência é que esse problema seja recorrente, que ele volte a acontecer agora. Se eu acho um caminho e eu divido com um colega que depois traz uma outra solução que ele também usou, essa conversa que a gente está tendo, se isso se torna recorrente, as pessoas conseguem sair mais fácil do endividamento, porque até vão ter ideias e possibilidades que são muito melhores do que o empréstimo, talvez, né? Do que chegar nesse limite de ter que pegar um dinheiro, ter que comprar o dinheiro, né? Um termo que a gente usa muito para garantir, né, o custo do mês, e você pega 100 e você paga 250. Então, quer dizer, existe um prejuízo muito grande que pode ser evitado se a gente conversa, se a gente troca, se a gente está disposto a aprender. Mônica, tem uma dúvida que chega aqui da nossa audiência, tem um pouco, né, a ver com o que a gente está falando, mas é uma dúvida mais específica com relação aos juros do cartão de crédito. Ela falou, Mariana, eu queria saber por que os cartões têm um juro assim tão alto? Por exemplo, se você deve 2.000, por que eles cobram se você deve 1.000, por que eles cobram 2 caso você não pague? É sempre aquela bola de neve e realmente o juro é muito alto, o cartão é sempre um vilão, né? A gente vive em um país onde o sistema financeiro ele consegue ditar as regras e nem sempre elas são justas, né? Mas é importante que a gente entenda que quando a gente assume um compromisso com o cartão de crédito, tem as letras miúdas. E lá está dito que, olha, fulana, se você não me pagar, eu posso te cobrar 10% de juros, de mora, tem ali o custo efetivo total, que é bastante alto. E esses juros, eles vão sendo cobrados sobre juros, é realmente uma bola de neve que a gente não consegue nem entender como é que se chegou naquele valor final, né? Eu devia 1.000 e agora eu descobri que eu vou ter que entregar meu carro, né? Por conta dessa dívida que vai crescendo, que vai se transformando numa coisa que é totalmente incontrolável. Então, o sistema financeiro, ele usa de algumas métricas que são cruéis, né? Então, quando a gente pensa em investir, a gente não consegue esse retorno tão vantajoso quanto esse que a gente tem que pagar quando a gente quando a gente faz o empréstimo. Então, é um sistema que já está posto. Toda vez que a gente acessa esse dinheiro, a gente está dizendo que a gente concorda com aquele acordo, né? E isso é uma questão que as pessoas precisam estar atentas. Toda vez que você usa o dinheiro do cartão de crédito, você está dizendo para o banco, eu estou concordando com você. Depois, se der algum problema, eu vou cumprir com a minha parte do acordo. Então, é importante que vocês tenham ciência de que os juros são muito altos e que, para que a gente evite essa dor de cabeça, a gente tem que evitar acessar esse recurso, porque é um acordo.
né? Não pode não ser justo, mas se a gente acessou é porque a gente estava de acordo com aquilo que foi posto, né? Então, a taxa do cartão de crédito está entre uma das mais altas e, como a gente havia comentado, é o maior fator de endividamento. Se a gente já pegou o dinheiro emprestado porque não tinha 1.000, muito provavelmente a gente não vai dispor dos 2.000 que agora o banco está cobrando, né? Então, é importante que a gente olhe para isso, que a gente pense em alternativas e, para isso, é legal que a gente converse, que a gente troque, que a gente pense em outros caminhos que não esse, para que a gente depois não fique nessa enroscada mesmo, né? É bastante difícil depois a gente conseguir sair desse nó. Com certeza. Mônica, eu te chamei para conversar no programa de hoje porque me chamou muito a atenção, inclusive, a sua história, né? Você bem comentou aí que criou a GIP Finanças, que é um projeto específico para a educação financeira para as mulheres negras também, que você criou em 2019. E você dá palestras, workshops, e eu acredito que nas suas redes sociais compartilha também um pouco mais do seu conhecimento, dessas dicas. Então, eu deixo aqui o espaço aberto para você falar um pouco do seu trabalho e como que as pessoas podem te conhecer um pouco melhor ou até mesmo ir atrás dessas suas dicas e sair desse aperto. Bacana, obrigada, Mariana. Pois bem, eu tenho um site que é o gipfinanças.com.br, onde eu tenho também cursos, né? Eu tenho alguns cursos que a gente fala de educação financeira, de reserva financeira, ali com dicas bastante importantes, faço alguns atendimentos e tenho meu canal no Instagram, que é o @gipfinanças, onde eu também trago muitas dicas. Esse trabalho, Mariana, tem sido bastante importante quando eu falo desse público, que não é exclusivo, viu? Eu atendo todos os públicos, mas eu tenho um olhar específico para essa população, porque nunca houve nenhum material, nenhum trabalho que fosse direcionado para nós. Eu senti isso quando eu resolvi me educar financeiramente. E como a gente comentou aqui um pouco na nossa conversa, a nossa relação com as finanças, ela tem muito a ver com o nosso comportamento, tem a ver com os nossos sentimentos. Então, quando a gente olha para uma sociedade onde a gente está sempre sendo oprimido, onde a gente está sempre tendo espaços negados, está sempre com as maiores dificuldades, a gente tende também a ter mais dificuldade financeira. A gente não vai ter coragem de dizer para alguém que eu estou devendo R$500 e a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, mas você não tem R$500 para pagar uma conta? E às vezes não tem, né? Então, o GIP Finanças para Mulheres Negras, ele foi pensado para esse público porque eu penso nessa população que vive nas regiões de maior vulnerabilidade e que tem mais dificuldade em se conectar com essas possibilidades, né? Olhar para o seu dinheiro e entender que a partir da nossa mudança de comportamento, da troca, da conversa, da leveza, da organização, a gente pode sim fazer com que esse nosso dinheiro trabalhe como nosso aliado, tem sido bastante positivo e mais de 1.000 mulheres já puderam experimentar essas estratégias e hoje conseguem ter melhor qualidade de vida. Essa é a principal ideia, né? Que o dinheiro seja o nosso aliado, para que a gente seja tudo aquilo que a gente deseja ser, de verdade. Com certeza. Mônica Costa, educadora financeira, conversando aqui no Acontece Nessa Tarde. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas dicas. Grande abraço para você, Mônica. Foi um prazer. Obrigada, Mariana. Bom dia. Um bom dia para você. São 2h54 agora. Eu vou seguindo aqui com o Acontece, que tem muita coisa